E aí pessoal, tudo bem? Professor Ítalo, mais uma vez aqui com as nossas videoaulas. E a partir desse vídeo eu quero começar uma nova série da disciplina de métodos numéricos. O objetivo desse curso aqui não é ensinar a fundamentação matemática, nem as teorias, os teoremas, mas focar principalmente na parte da programação. Nós que fazemos engenharia temos muita dificuldade. Eu tenho observado isso nos alunos e eu quero te ajudar então a fazer a programação dessa disciplina de métodos numéricos. É uma disciplina bastante comum nos cursos, então acredito que vai ajudar muita gente aqui. A bibliografia que a gente vai utilizar então é o Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e Computacionais, da Ruggiero e da Vera Lúcia, certo? A edição que eu tenho aqui é a segunda edição e o aplicativo que nós vamos utilizar então é o MATLAB. Qualquer edição que você tiver, qualquer livro que você tiver, o método vai funcionar da mesma forma e eu vou abordar então a linguagem do MATLAB, que você pode também abordar a linguagem que você desejar aí na sua disciplina, aquele programa que você tiver, uma versão gratuita, a metodologia vai ser a mesma, beleza? Eu já vou começar então no capítulo 2, R$0 de funções reais. Como eu falei para vocês, a nossa abordagem aqui vai ser muito mais focada na parte da programação. Então no capítulo 2 a gente já começa com os nossos métodos e a gente precisa entender então o que é esse R$0 de uma função. O R$0 é a raiz da equação, ou seja, um ponto x onde o f de x é igual a zero. Aqui nós temos três gráficos que mostram isso. Eu tenho o ε1, o ε2, ε1, 2 e 3. No terceiro gráfico a mesma coisa. Então, quero descobrir qual é a solução dessa raiz para que f de x seja igual a zero. Existem várias formas analíticas de fazer isso, mas o nosso objetivo aqui vai ser trabalhar o comportamento iterativo, o método numérico de encontrar essa solução. Então, um teorema que vai ajudar bastante a gente é aquele teorema que diz que se o f de A vezes o f de B for menor do que zero, então existe pelo menos um ponto x que é a raiz dessa minha função. Ou seja, se o f de A vezes o f de B for negativo, significa dizer que o gráfico cruza o eixo das ordenadas em algum ponto. Se essa condição existe, pelo menos uma raiz vai ser encontrada. Não significa dizer que eu terei apenas uma raiz, eu posso ter mais de uma. Assim como, se f de A vezes f de B for maior do que zero, não significa dizer que eu não tenha raiz, mas pode ser que eu tenha mais de uma também. Alguns métodos exigem que esse teorema seja atendido para funcionar. Se ele não for atendido, então a gente tem que buscar outro método. Mas vamos partir então para frente, que a gente precisa conhecer também os critérios de parada. Quais são esses critérios? Por serem métodos iterativos, eu preciso definir quando que o meu método vai parar de calcular. Ou seja, eu vou definir uma tolerância, que ele vai chamar aqui de Ezinho, e essa tolerância precisa ser atingida quando a imagem da minha raiz, da minha estimativa, for bem próxima da tolerância, atender aquele critério de parada, ou quando esse intervalo for tão pequeno que ele já é menor do que a tolerância. Então, qualquer ponto naquele intervalo já soluciona o meu problema sem problemas. O método que a gente vai ver agora nesse vídeo é o método da bisseção. É um método que é bastante intuitivo. O que ele define? Eu preciso encontrar um intervalo A e B que possua uma raiz real e atualizar esse intervalo. Como? Dividindo ele ao meio. Então, A e B. Se eu sei que a minha raiz está naquele intervalo, eu posso diminuir aquele intervalo pela metade. Então, A e B1. Se a minha raiz continua naquele intervalo, eu divido novamente pela metade e vou dividindo até um ponto em que ou eu encontre a raiz do meu problema, ou o meu intervalo é tão pequeno que já possui a raiz daquele problema na tolerância que eu defini. Lá no livro da Ruggiero e da Vera Lúcia, elas já demonstram esse algoritmo aqui, eles já deixam bem explícito para que a gente possa seguir, e é com ele que nós vamos nos basear aqui para demonstrar como funciona o nosso método. Vamos abrir então o código no MATLAB. Vou fechar aqui a câmera e a gente começa então com a aula 0, método da bisseção. Para apagar todas as variáveis que tiver na memória do meu MATLAB, eu já vou escrever aqui clear, clc e close all. Então fecho todas as janelas, limpo todas as variáveis e a gente consegue trabalhar sem nenhuma confusão. Os dados iniciais que a gente precisa definir são A igual ao meu ponto inicial, posso colocar aqui A igual a 1, e o outro ponto como sendo B
igual a qualquer outro valor, posso botar 7, por exemplo. Além disso, eu preciso definir a minha precisão. Vou colocar aqui precisão, ou posso botar tolerância, como sendo 1 vezes 10 a menos 3. Então, 3 casas decimais aí, pelo menos, com uma aproximação bastante razoável, né? No passo 2, ele já vai começar o método, mas antes disso eu quero definir se os meus intervalos aqui escolhidos, eles atendem então ao nosso teorema que a gente acabou de ver. Como que é esse teorema? Se f de A vezes f de B for maior do que o zero, então escolher outro intervalo. Ou seja, o método da abstração não vai funcionar para este intervalo. Ele só vai funcionar se esse valor for menor do que zero. Então, display método da abstração. Ok. O que eu quero dizer com isso? Que o método da abstração deve funcionar dentro desse laço, desse condicional aqui, else. Se o intervalo for maior do que zero, esse produto f de A vezes f de B for maior do que zero, então não vai funcionar, não adianta. Preciso definir então quem que é essa minha função, f de A e f de B. E aqui eu vou utilizar uma abordagem do MATLAB que vai me dizer o seguinte. Posso criar um function como sendo y igual a função de x e eu vou digitar a função que eu quero, por exemplo, y x ao quadrado menos x menos 6 end. Então o programa vai entender que sempre que eu for trabalhar com aquela função é x ao quadrado menos x menos 6. Vou defini-la aqui em cima como sendo f igual a arroba a minha função. Sempre que tiver um f de A, ele vai calcular a ao quadrado menos a menos 6, b ao quadrado menos b menos 6. Isso vai ajudar bastante a gente quando eu precisar trocar esses expoentes, trocar essa função, qualquer outra expressão que você desejar aí. Então, vou pedir para rodar, vou colocar aqui biseção, e vamos ver se esse intervalo então atende ao nosso critério. Método da biseção, ok. Se eu tivesse colocado um outro intervalo, por exemplo, entre 6 e 15, escolher outro intervalo. Significa dizer que 6 e 15 não é um intervalo bom para se trabalhar, não vai ter nenhuma raiz ali, talvez, para aquelas funções. Então, eu vou voltar aqui para 1 e 7, método da biseção, ok. Uma outra coisa que você pode fazer também é observar graficamente como está esse comportamento. Então, posso botar aqui intervalo igual a variando de 0.1 até b e vou plotar no intervalo o f do meu intervalo. Então, se eu faço isso, o que acontece? Eu vou ver aqui o gráfico e eu sei que a raiz vai estar mais ou menos por aqui, ó. Então eu posso buscar a raiz, que na verdade a gente já sabe aqui que vai ser x igual a 3, porque y igual a 0. O objetivo do nosso método, então, é encontrar esse x o mais próximo de 3 possível, com pelo menos 3 casas decimais. Isso a gente vai fazer de forma iterativa, pelo método da biseção, através desse intervalo 1 e 7 e 3 casas decimais. Então vamos voltar lá para o nosso algoritmo. E aqui eu vou colocar então o nosso método. A primeira coisa que eu vou definir é que, enquanto, partindo aqui então do passo 2, o f de x for maior do que a tolerância e o intervalo a menos b for maior do que a tolerância, eu devo fazer esse método iterativamente. Se é iterativamente, eu posso dizer que antes de começar o meu k é igual a 0 e depois que eu iniciar, k é igual a k mais 1. Então, um outro critério de parada bastante utilizado é que o meu k seja menor do que um limite. Posso botar 100 iterações, por exemplo. Então, enquanto ele não atender essas 100 iterações, se ele passar de 100 iterações, eu posso parar o meu programa porque ele não atendeu com a agilidade que eu desejava, né? 100 iterações. Outra coisa que a gente tem que observar também
é que esse f de x ele pode ser positivo ou negativo, mas ele precisa ser menor do que 0,001 de forma positiva. Por exemplo, menos 0,0001 atende o meu critério. Então, eu vou trabalhar apenas com os valores positivos, o absoluto dele. Assim como esse intervalo também precisa ser positivo. Então, estou medindo o intervalo, valores positivos. Se eu preciso saber quem é x, então antes do while, antes de entrar no laço, eu tenho que definir que x é a mais b dividido por 2, que é o ponto no meio daquele intervalo. Isso se repete de forma iterativa, então ele também precisa estar dentro do laço. X é igual a A mais B dividido por 2 também. O método da iteração, o método da bisseção vai fazer isso de forma iterativa, quantas vezes forem necessárias, até atingir essa tolerância que eu defini. Só que além disso, eu preciso observar aqui no passo 6 e no passo 7, que é a atualização das condições de contorno, em que ele vai dizer que se f de A vezes f de x for maior do que 0, então A é igual a x. Se não, B é igual a x, end. Esse condicional aqui representa exatamente o passo 6 e 7 do nosso código. Quando eu finalizar, eu posso apresentar a resposta aqui, display x, aqui na nosso command window. Então, feito isso, eu vou mudar aqui para o MATLAB, peço para rodar, método da bisseção, ok, com uma resposta de 3,0002. Se perguntar o valor de k, ele demorou 13 iterações para resolver. Então, esse é o método da bisseção, seguindo o algoritmo da Ruggiero e da Vera Lúcia. Em MATLAB, eu espero que você tenha compreendido, eu espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvidas, manda aqui nos comentários, continua seguindo o canal, que nós vamos apresentar outros códigos. Até mais, bons estudos!